Olá pessoal, estamos aqui para mais um Tá Ligado na Sucesso, e hoje o assunto é bastante importante e do interesse de você que é gerente comercial ou de você do RH que tem a preocupação em fazer com que os seus vendedores melhorem a sua performance. E eu vou destacar aqui para vocês 7 pontos que eu entendo que sejam básicos, necessários, importantes e interessantes para que a gente faça uma gestão adequada dos nossos vendedores. Alguns simples, outros estratégicos, mas são absolutamente necessários. Fique comigo até o final do vídeo, porque vai valer a pena. Vamos começar pelo primeiro, que é o onboarding. Então veja bem, gente, parece uma coisa simples, uma coisa básica, mas o que a gente vê na realidade aí através dos nossos projetos de consultoria? Centenas, milhares de vendedores são contratados, demitidos, uns pedem conta, e há essa movimentação permanente, né, do turnover, vendedores entrando e saindo das nossas empresas. Pois bem, uma das coisas que vai ajudar desde o início para que este vendedor fique com você, para que ele, de fato, desde o começo, ele tenha uma mentalidade produtiva e vencedora, é o onboarding dele. Ele está entrando na sua empresa como? Ele é recebido por quem? Quais são as primeiras missões? Como é que ele é amparado? Como é que ele é aculturado? Como é que ele é envolvido emocionalmente dentro da tua estrutura? Então vamos lá. É muito importante que você tenha aí um manual de onboarding, esclarecendo, né, tudo que você tem sobre suas políticas de recursos humanos, políticas de comissão, produtos, um manual de produto daquilo que ele vai vender, com características e benefícios, para que ele possa estudar isso no começo, que ele comece desde já a pensar em argumentações claras e técnicas sobre o que ele vai vender. Explique todos os processos e sistemas que existem na empresa a partir do momento que ele passar a atender alguém na loja, ou no campo, ou numa área de vendas internas, né, de telemarketing. Apresente a história da sua empresa, história dos fundadores, o tamanho, o legado, a cultura, o teu diferencial, teus propósitos. Enobreça isso, valorize. É uma instituição, a tua empresa é uma instituição, tem um background de coisas bacanas e tem uma visão de futuro que tem que ser compartilhada com esse vendedor novo. Veja, voltando a falar, estamos falando do onboarding, da entrada do vendedor na sua empresa. Deixe claro para ele, nesse mesmo manual, quais são as habilidades, as skills, as competências, as características, inclusive de comportamento, que você espera desse vendedor. Está lá escrito para ele, olha, aqui na nossa empresa, a postura, a maneira de trabalhar, a maneira de se comportar, o que nós queremos que você faça no dia a dia, está aqui. E por fim, eu vejo onde é a maior falha no onboarding de vendedores. Você tem o teu playbook de vendas desenvolvido? Porque é o manual de instrução para ele trabalhar com você. Playbook, onde estão todas as respostas de como ele vai poder ser um vendedor de alta performance, né? Os comos, as respostas, né? Para que ele possa entender o processo de vendas que ele vai participar, né? Na jornada de compra do teu cliente, e o que é para fazer em cada etapa dessa jornada. Enfim, playbook de vendas, trata do processo, trata do método de vendas. Isso tudo é o teu cartão de visitas. Contratei um vendedor e ele precisa ser tratado, gente, com nobreza, como se você estivesse esperando a melhor visita na sua casa. É ele quem vai te representar, é ele quem vai te trazer dinheiro, é ele que vai se relacionar com o teu cliente. Ele precisa de um
uma grande boas-vindas. Segundo passo importante, que é a rampagem. Ninguém quase fala nisso, mas como que um vendedor novo que está entrando aí na sua empresa, ele vai produzir em níveis que você precisa que ele produza, metas, objetivos, indicadores, como que ele vai produzir isso se ele não tem um programa de rampagem, né? O que é rampagem? Rampar, né? Subir. Então, o que a gente vê por aí é que muitas vezes a maturidade, né? Ou a maturação de vendedores, a depender de algumas empresas, vão meses, 6 meses, até um ano, para aquele vendedor estar produzindo e entregando de uma forma equivalente a um vendedor teu de boa performance que já trabalha com você aí há bastante tempo. Então, como é que eu encurto isso? Então, eu preciso tomar algumas providências para isso. Primeiro, ajustar a meta dele de curto prazo. Não pode ser a meta que os outros têm. Ele tem que ter metas menores e elas irem gradativamente, né, numa escala, irem crescendo. Então, porque ele precisa que os primeiros passos sejam alcançáveis. Ok, não é a meta que é necessária, que é ideal, mas é a ideal para a rampagem, para ele criar confiança, para ele criar musculatura, para ele se especializar. Então, esse programa de metas, né, vamos pensar assim num programa de 90 dias, que tenha um programa de metas que começam fáceis de ser alcançadas. Então, a cada 15 dias, essa meta sobe um pouco, a próxima quinzena sobe mais um pouco, próxima quinzena mais um pouco, e eu vou dando uma chance para ele entender, sim, ele consegue percorrer esta escada até que ele chegue num ponto onde a meta está perto do ideal, que é o que todos estão fazendo, né? Definir para ele também esses objetivos de forma clara, né, em passos menores, para que ele possa, melhorando o desempenho, por exemplo, dando desafios com determinadas linhas de produto que ele precisa se especializar, pequenos desafios no sentido dele aprender a fazer vendas adicionais, pequenos desafios para melhorar a rentabilidade, enfim, conversão de vendas, mas pequenos no começo. Entendemos que esse período de rampagem, em geral, a gente sugere algo em torno de 90 dias, por exemplo. E escolha um mentor. Quem é que vai acompanhar este vendedor? Quem é que está com o olhar, com a lupa, né, em cima desta pessoa? É como se a gente fosse ensinar uma criança a andar de bicicleta e no começo tem as duas rodinhas do lado. Então é com as duas rodinhas que a criança vai pegando gosto por aquilo, se divertindo, vai entendendo como funciona o mecanismo e aos poucos a gente vai sentindo, tá ali do lado, tal, tira uma rodinha, mas tem alguém do lado, até que tira a outra rodinha, acompanhamos e tal, tem um mentor. Geralmente tem que ser o gerente dele, o supervisor, o coordenador ou alguém do recursos humanos. Tudo que não dá para ser é o melhor vendedor da equipe, que é o que todo mundo faz. O melhor vendedor, vai lá, fique do lado do Zé. Ele é o melhor vendedor, vê lá como é que ele está fazendo, faz igual. O Zé, que é o teu melhor vendedor, não tem paciência para isso, não tem tempo, não é o professor, não tem didática, não vai dar certo, tá? Então tem que ter um mentor para isso. 3. O processo de vendas tem que estar mapeado. Quando a gente fala em processo de vendas, eu falei há pouco, mas eu vou me aprofundar um pouquinho nisso. Nenhum vendedor vai melhorar a performance ou vai ter alta performance se ele não entende o que é processo de vendas. Processo é como se fosse uma linha horizontal em que quando eu capto um lead ou eu começo uma conversa com um cliente, com um possível cliente, né, com um prospect, e eu venho avançando, então eu converso com esse cliente, eu qualifico o cliente, eu atendo o cliente, percebo quem é o cliente, depois eu começo numa fase de falar dos meus produtos e serviços,
Aí já entramos numa fase de negociação, uma fase de fechamento de vendas, tem uma fase de pós-venda e esse cliente vai lá para uma carteira de clientes. Então houve um processo. Tem que estar bem definido, porque o vendedor precisa entender como se fosse uma viagem, em que parte desta viagem ele se encontra, né? Então assim, se você não tem isso definido, escrito, mapeado, tem que fazer isso de forma urgente. Defina também quais são os canais de geração de demanda aí. Os clientes entram por onde? Ele tem que entender. E principalmente qual é o perfil ideal do cliente por canal. Tem canais digitais, quem tem loja, pode ser por portais, pode ser por WhatsApp, por telefone, enfim. Outra coisa importante que é possível a gente fazer dentro dessa definição de processo é fazer grupos, né, cluster de clientes, características de clientes. Pode ser por volume de compra, pode ser por importância estratégica, pode ser por faturamento, pode ser por longevidade, pode ser por clientes que eu de jeito nenhum quero perder para a concorrência, e caracterizar esses clusters de clientes para que eu possa conversar com o meu vendedor sobre como atuar com cada tipo de cliente. Outro ponto importante, a integração do Omnichannel. Nós temos aí hoje N formas de estarmos com os nossos clientes. Essa relação, ela está azeitada, ela está clara, ou uma coisa compete com a outra, desmotiva o teu vendedor, e o teu vendedor atende na loja, mas o cliente compra pelo WhatsApp, ou ele vai lá no site. Como é que está isso aí? Qual é a segurança que você dá para que o vendedor esteja inserido em todo esse contexto? E outra coisa é estabelecer indicadores chaves para monitorar e gerir o processo de vendas. Então, se eu esclareço esse processo, quais são os indicadores que me dizem que nesse pipeline de vendas eu estou avançando e que eu posso medir esse avanço do relacionamento do vendedor com o cliente no sentido de chegar ao fechamento da venda, enfim, que é o que a gente quer. Então, quais são esses indicadores? Eles são gatilhos, né? E o vendedor precisa estar permanentemente mostrando isso para eles, explicando para eles como é importante ele percorrer este processo. O quarto ponto está muito ligado ao processo, que é o método de vendas. Então, processo é uma coisa, método é outra. Método é como e quais são as atividades que o vendedor tem que desempenhar em cada parte desse processo. Então, uma coisa explica de forma horizontal, a outra vai explicar de forma vertical. Então, nesta parte do atendimento, quais são as atividades que o vendedor tem que desempenhar? Isso serve para SDRs também, né, para pré-vendedores. E como é para fazer? Bom, o cliente avançou no funil, que é o processo. E agora, quais são os procedimentos que o vendedor tem que fazer daqui, as atividades e como? E vamos indo. Então, é mais ou menos assim, dando um exemplo, um arquétipo mais lúdico. Imagine que esse celular aqui é a caixinha de um Lego, né? E você tem aqui a foto de um jipinho, né? Tenho aqui a caixinha do Lego e tem a foto do jipinho. Dentro da caixinha tem as pecinhas. Então, o que é para fazer, tá claro. É para montar este jipinho, né? Imaginando aqui que tivéssemos aqui a foto de um jipinho. Então, temos que montar esse jipinho. Cadê os recursos para montar o jipinho? São as pecinhas. E se eu espalhar as pecinhas aqui na mesa, parece que está tudo completo. Então eu digo assim, o que é para fazer, tá claro, é este jipe, não há dúvida. Como é que faz o jipe? Pegando as pecinhas que estão todas aqui, né? Estamos imaginando, e vamos montar o jipinho. A gente faz muito isso em vendas. A gente sabe o que a gente quer fazer e a gente tem os recursos. Eu tenho o produto, eu tenho o preço, eu tenho propaganda, comunicação, ponto de venda, logística, tem tudo. Mas falta o principal. No caso do Lego, mesmo eu vendo a foto do carrinho e mesmo eu tendo as pecinhas, se eu não tirar de dentro da caixinha o manual que me diz como é para fazer em cada etapa da montagem,
eu não vou conseguir montar. Vou levar muito tempo. Eu duvido, a gente não monta, sempre sobra alguma coisa. Porque eu não vi onde era para pôr, não imaginava. Então, o método de vendas, ele precisa dar essa segurança para o vendedor. Ele precisa trazer esses comos, o passo a passo, porque ele vai ganhar tempo, ele vai atender o cliente com mais rapidez, ele vai chegar no final com mais assertividade, ele vai ganhar mais, enfim. Não adianta dizer o que é para fazer e, ao mesmo tempo, achar que você tem tudo aí na tua empresa para fazer o que tem que ser feito. Se não tiver um método de vendas que diga como, está todo mundo batendo cabeça e pior, não tem como ter padrão de atendimento. Imagine empresas nacionais, empresas que têm muitas filiais, grupos grandes que têm centenas de vendedores. O pior de tudo é não ter padrão. Eu só consigo dar padrão se eu tenho processo e método bem definido. Item 5. A melhor maneira da gente melhorar a produtividade dos nossos vendedores é pegar a meta de venda deles, os objetivos, e quebrar em micrometas. Poucos fazem isso, mas nós deveríamos ter a gestão das metas de forma diária. Todo dia tem uma micrometa. Nós temos N experiências, mas extremamente bem-sucedidas com os nossos clientes quando a gente implementa esse trabalho de micrometas. Só hoje a nossa meta é vender, por exemplo, numa rede de varejo, citando aqui um exemplo, todo mundo vai pelo menos vender de forma adicional 3 garrafinhas dessa daqui. Então, a micrometa do dia é, não importa que o cliente veio comprar aqui, todo mundo vai ter o pitch correto dentro do método de vendas para vender 3 garrafinhas dessa daqui. Façam para você ver se não acontece. A maioria vai vender as 3 garrafinhas. Amanhã você muda a micrometa. Amanhã é o seguinte, vamos controlar a nossa rentabilidade. Nós temos que diminuir 1% ou melhorar 1% ou 2% a rentabilidade. Vamos acompanhar no sistema. Vamos outra, micrometa do dia. Para cada 3 atendimentos temos que fazer uma venda. E aí vai, todo dia tem que ter uma micrometa, ou financeira, ou os exemplos que eu acabei de dar aqui. 6º passo, treinamento contínuo. Você acredita mesmo que o teu vendedor vai ter alto desempenho? Porque sabe Deus quando, eventualmente, ele participou de um curso de vendas, uma palestra, num hotel, aqui e acolá? Então, assim, treinamento contínuo para nós é o movimento mais nobre que pode existir para que a gente melhore o desempenho dos seus vendedores. Ele precisa ser permanente, ele tem que ser diário, ele tem que ser baseado no seu processo de vendas, no seu método de vendas, não pode ser genérico, não pode ser tirado de livro, não pode ser passinho de venda que a gente achou aí na internet. E o mais importante, quem tem que treinar o seu vendedor é o seu líder, é você, gerente, é você, supervisor, é você, coordenador. Então aqui fica um adendo, porque uma coisa é ser gerente de vendas, outra coisa é ser gerente de loja, aqui é uma questão operacional, aqui é da rotina. Tem uma terceira coisa importante que é 3 em 1, que é líder de pessoas. Uma coisa, repito, é ser gerente de vendas, outra é ser gerente de loja, e a outra é ser gerente de pessoas. E o papel de ser gerente de pessoas é você ser aquele grande técnico, aquele transformador, aquela pessoa que vai tornar os teus vendedores muito melhores do que você. Essa é a missão do verdadeiro gerente. O meu grupo é muito melhor do que eu os torno melhores, eu atinjo minhas metas através deles. E para isso, eu preciso treiná-los diariamente em N situações, seja por telefone, seja em reuniões à distância, seja acompanhando no campo, seja no ambiente de loja, seja no ambiente de call center. Eu preciso criar N situações, com 1, com 2, com 3, com todos, enfim. Todo dia tem que ter treinamento, correção, avaliação, feedback, acompanhamento, Enfim, todo dia é dia de treinar os vendedores. E por último, entendendo que
pessoas são pessoas e não são iguais, a gente não pode tratar nossos vendedores iguais, não podemos. Para isso existem ferramentas de assessment que inclusive nos ajudam a entender as pessoas enquanto indivíduos. Por quê, gente? Tem um vendedor que é muito bom na prospecção, mas ele é ruim de fechamento de vendas. Tem um que é expert em conhecimento de produto, gasta o tempo todo dele falando de produto, mas também não sabe fechar venda, não deu a mínima bola para o cliente, porque o negócio dele é falar de produto. Outros são extremamente relacionais, se deixar ficam 2 horas ali tomando um café com o cliente, fazem amizade, viram amigos, mas não vende também, porque daí não sabe chegar no ponto da venda. Então, cada vendedor, ele está num estágio, ele está numa situação, ele tem um ponto forte, ele tem os pontos fracos. Como é que eu mapeio isso e como é que eu trato você que é líder, que está com a sua equipe, tem que saber qual é o tratamento que você dá. Se você tem muitos vendedores, tenta fazer por característica. Então, quais são os vendedores que têm determinadas deficiências que são parecidas? Vamos falar com esse grupo. Vamos tentar tratar as pessoas de forma diferente. Existe ferramenta para fazer isso, existe método para fazer isso e nós estamos falando de vendas, estamos falando de resultado. Então, dá trabalho, mas é um trabalho com inteligência que vai dar garantia de resultado. Então, assim, seguindo esses 7 recomendações, os 7 pontos que eu trouxe aqui, né, desde do onboarding do cliente até esse trabalho mais refinado de treinamento, eu acredito, você vai dar uma gestão inteligente do teu recurso humanos na área comercial, ok? Continue com a gente no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais e até um próximo Tá Ligado na Sucesso.